Esse texto não é um texto fácil de interpretação, porque é um texto que requer uma certa sensibilidade para entender o mundo espiritual que é ensinado por Jesus. Nesse texto, Jesus vai trazer duas explicações fundamentais. Primeiro, a blasfêmia dos fariseus. Segundo, a maneira como os demônios se manifestam. Então Jesus vai mostrar para nós aqui como funciona o campo espiritual quando uma ação demoníaca está sobre a vida de uma pessoa e quando esse demônio sai da vida desta pessoa. E esse texto é um dos textos mais claros que vai explicar sobre blasfêmia. Muitas pessoas dentro da igreja têm dúvida do que realmente é blasfêmia, até porque o próprio Jesus disse que o único pecado que mesmo com arrependimento não haverá perdão é o pecado de blasfêmia. E como nós não se aprofundamos muito no que diz respeito à blasfêmia, nós achamos que qualquer um de nós podemos cometer esse tipo de pecado. E agora Jesus explica aqui que tipo de pecado é esse. Lucas ele não se aprofunda tanto, mas se você ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 22, capítulo 12, versículo 22, Jesus fala um pouco mais ali sobre a blasfêmia. E essa blasfêmia, no significado que Jesus quer trazer, é atribuir a demônios manifestações divinas. Jesus fala que a blasfêmia é quando um homem diz que aquilo que é obra do Espírito Santo está sendo realizado por demônios. Então não é simplesmente o fato de alguém profanar o que é sagrado. Exemplo, o padrão de blasfêmia não pode ser cumprido por alguém que é ímpio. Porque quem é ímpio não sabe a interpretação e o conhecimento de quem é Jesus. E como não sabe quem é Jesus, não tem experiência com Jesus, não conhece a palavra de Jesus, qualquer pecado que ele cometa, a Bíblia o leva como tempo de ignorância. Então o ímpio que fala mal de Deus, o ímpio que xinga a fé, o ímpio que para nós se torna blasfêmia, quando ele faz qualquer ato repugnante com uma cruz ou com símbolos do cristianismo, a Bíblia vê dessa forma como tempo de ignorância. A não ser que essa pessoa que cometa esse tipo de ato é uma pessoa que tem conhecimento da palavra. Com conhecimento da palavra, ela vai ser julgada pelaquilo que ela conhece. Então o texto mostra, Jesus explica que blasfêmia é quando ele manifesta uma obra, quando o Espírito Santo manifesta uma obra, e essa obra as pessoas atribuem a demônios. Isso vai acontecer no próprio texto. Jesus está expulsando um demônio aqui, e esse demônio deixa uma pessoa muda, e assim que acontece a libertação de forma instantânea, o homem que estava mudo começa a falar. Quando o demônio sai do garoto, ou sai da pessoa, alguns vão dizer, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu. Esses alguns aqui, Mateus cita que eram os próprios fariseus, aqueles que Jesus chamava de hipócritas, que viviam uma vida de aparência e muitas das vezes não viviam aquilo que pregavam. Fariseus eram aqueles que oravam em praça pública, jejuavam na frente dos outros, mas na verdade eles não carregavam os princípios e a essência da lei. Jesus vai confrontá-los, porque eles estão dizendo que Jesus expulsou o demônio por nome de Beelzebu. Quem era Beelzebu que eles estavam chamando? Beelzebu era um tipo de deus do Antigo Testamento, que era conhecido como príncipe dos demônios. No original significa o senhor das moscas.
Eles estavam dizendo que a manifestação de libertação de Jesus estava acontecendo por meio de uma ação diabólica. Aí Jesus explica, primeiro, o que é blasfêmia. Mateus fica mais claro sobre isso. Segundo, Jesus explica que não pode ser demônio. E Jesus explica que a autoridade dele não é demoníaca, mostrando para nós a seguinte explicação: qualquer reino que atue contra si mesmo não faz sentido e propósito de governança no meio de um combate. Por quê? Porque ele diz que um reino que está dividido ou que está atuando contra si mesmo, esse reino não existirá. O exemplo de Jesus é: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Então ele diz, não pode ser Satanás que está sobre a minha autoridade, porque Satanás não vai atuar contra a si mesmo. Ele compara Satanás na história. E também Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o teu reino? Ou seja, se Satanás atua contra si mesmo, o seu reino não existirá. A explicação de Jesus é: se a autoridade que eu tenho é por meio de demônios, eu estou atuando contra o meu próprio reino. Logo, esse reino das trevas, ele não pode existir. Jesus mostra então para nós aqui, de forma implícita, que o reino das trevas é unido. E é unido para destruir pessoas. Ele não se une com o propósito de fazer o bem. O reino das trevas se une com o propósito de destruir. E ele diz, se a autoridade que eu tenho é dada por Beelzebu, eu estou atuando contra o próprio reino. Por quê? Porque se eu atuo contra o próprio reino, a casa fica derribada, destruída. Logo, a autoridade que eu tenho não vem dos demônios, mas a autoridade que eu tenho vem do próprio Deus. Jesus disse, mas eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Toda vez que existe a palavra dedo na teologia, a palavra dedo fala de autoridade. Jesus estava dizendo então que a autoridade que foi dada por meio de Deus para a destruição do reino das trevas. E ele diz, se eu expulso demônios no nome de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Jesus então explica o segundo motivo pelo qual ele tem a autoridade para expulsar os demônios. Ele diz, quando um valente chega na casa, esse valente domina a casa, ele guarda a casa e ninguém entra nela. Só entra na casa se o mais valente que o valente amarrar o valente, prender o valente e assim expulsar o valente da casa. E aqui tem alguns significados teológicos. Primeiro, o valente aqui é Satanás. Segundo, a casa aqui é o mundo em que ele vive. Porque o próprio Jesus disse que o mundo já é do maligno. E os bens do valente são as pessoas. Porque o maior patrimônio de Satanás e seus demônios é entrar na vida de alguém. O diabo não tem nem a sua própria casa. O diabo não tem o controle da morte. Jesus venceu ele na cruz. E por vencê-lo na cruz, ele não tem domínio, ele não tem posse. Então, o bem que o valente tem é quando ele entra na vida de alguém e começa a destruir a vida dessa pessoa. A não ser que o mais valente que o valente, quem é o mais valente? Jesus. Que entra na casa, amarra o valente, expulsa o valente e adorna a casa. Aí Jesus agora começa a trazer para nós um ensinamento sobre o mundo espiritual. Ele diz que quando o espírito mundo sai da casa, ele procura lugares secos, ele procura passar por lugares secos, lugares úmidos, e não encontrando um lugar em que haja repouso, e eu gostei do termo grego aqui, repouso, ou seja, lugar que ele tenha conforto, ele então volta para a casa que ele habitava com mais 7 espíritos piores. Presta atenção que isso aqui é ensinamento para você. Significa que quando um demônio sai da vida de alguém,
ele procura lugares áridos, lugares que tragam repouso. Não encontrando, ele volta para casa. Jesus diz que ele vai encontrar a casa varrida e a casa adornada. Ou seja, uma vez que o demônio sai da vida de alguém, essa casa não fica mais bagunçada. Porém, quando o demônio sai e anda pelas terras, pelas cidades, os lugares áridos, um lugar que ele procura conforto, e não encontra lugar para repousar, esse espírito imundo que saiu, ele volta para sua casa e traz mais 7 espíritos com ele. Está na Bíblia. Só que esses 7 espíritos são piores. Aí Jesus resume dizendo que o último estado desse homem é pior do que o seu primeiro estado. E isso explica para nós a teoria de como funciona a vida de alguém que está desviado. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de se desviar. Eu espero que você nunca tenha essa oportunidade. Fique firme com Jesus na igreja. Mas quem já se desviou um dia, quando uma pessoa se desvia da igreja, você percebe que o nível de profundidade de pecado que ela entra é muito pior do que antes. Se ela não bebia, ela passa a beber. Se ela não fumava, ela passa a fumar. Gente que nunca teve contato com balada, festa, começa a passar contato a ter. Ela vai experimentando de um tipo de vida pior, porque o estágio segundo dela é pior do que o primeiro. A Bíblia diz que 7 espíritos imundos voltam pior, prejudicando a sua vida. Aí Jesus traz uma narrativa aqui, explicando de forma muito clara, dizendo que quem não é com ele, é contra ele. Ou está comigo, ou está com o diabo. Isso é no sentido espiritual. Porque Jesus fala, quem não ajunta, espalha. Ou seja, ou está comigo, ou está com Satanás. Ou caminha comigo, ou caminha no mundo. Ou tem Deus, ou tem trevas. Jesus assume uma postura radical aqui, para mostrar para nós como funciona o mundo espiritual. Uma mulher impactada vendo o poder de Jesus e o ensinamento de Jesus sobre as coisas espirituais, ela diz, bendito o ventre que te amamentou. Aí Jesus muda o papo dela e espiritualiza dizendo, bendito não é o ventre, bendito é quem ouve a palavra que eu prego e pratica essa palavra. Existem algumas aplicações dentro desse pequeno ensinamento que Jesus está dando, que é de grande valia para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. Glória a Deus. A primeira valia está aqui, quando o texto diz que saindo o demônio, o mudo falou. Perceba, o espírito maligno que estava sobre a pessoa impediu ela de falar. Existem demônios que provocam deficiências. Existem deficiências provocadas por demônios. Isso significa que existem enfermidades que são provocadas por espíritos imundos. Eu já expliquei isso aqui várias vezes nessa igreja. Existem 3 tipos de enfermidade. A enfermidade que Deus permite, a enfermidade provocada pelo diabo e a enfermidade para a glória de Deus. Enfermidade para a glória de Deus, João capítulo 9, o cego de nascença. Alguém vai perguntar quem é que pecou, foi o pai e a mãe. Aí Jesus falou, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então tem doenças que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Está na Bíblia. Segundo, tem doenças que Deus permite porque foi provocadas por demônios. E existem também doenças que são naturais. O que são doenças naturais? Você colhe na sua velhice o que você plantou na sua juventude. Um exemplo básico. Você consome muito sal. Quando chegar na velhice, você vai ter problema de quê? Você consome muito açúcar. Quando chegar na velhice, vai ter problema de quê? Então não é doença, não é demônio, é problema natural. Resultado daquilo que você plantou. E existe também um terceiro tipo de doença, que é essa que está enquadrada. Doenças provocadas por demônios. Quando o diabo entra para tirar você do seu estágio natural. Como é que eu percebo alguém que tem demônio? É quando essa pessoa sai da sua naturalidade.
Você vai ver, por exemplo, a mulher cananeia. Ela disse que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. A palavra miserável significa que ela estava vivendo um estado de miserabilidade. O que é uma pessoa miserável? Uma pessoa que não pratica suas higienes, pessoa que não consegue viver de forma saudável, não come de maneira saudável, não vive de forma saudável, não se preocupa em viver de forma saudável. Isso é uma pessoa miserável. Só que a Bíblia diz que ela estava miserável por causa de demônios. Então, quando o demônio entra sobre a vida de alguém, ele tira essa pessoa do seu estágio normal. Ele tira essa pessoa da normalidade. Tudo que é excessivo e você não tem controle, pode ter um ponto espiritual sobre isso aí. Porque demônios entram para te tirar da sua normalidade. Jesus olha para aquele homem que não fala, e Jesus percebe que ele não fala porque tem demônio. Jesus sabe que aquele estado não é normal. Tem demônio trancando a língua, o corpo, a mente, a voz. Tem demônio aprisionando a vida desse homem. Quando Jesus dá uma ordem, imediatamente o texto diz que o mudo falou. Por quê? Porque quando a libertação é algo espiritual, quando a cura é por causa de demônio que está sobre a vida da pessoa, a libertação acontece instantânea, é rápida. Então é possível alguém que entrou aqui sem ouvir, mas por causa de uma palavra saiu ouvindo aqui. É possível alguém entrar aqui com uma dor na perna, com câncer, provocado por demônios, mas através do nome de Jesus, esse espírito maligno sair da sua vida. Porque quando demônios entram e trazem deficiências naturais, o nome de Jesus tem poder para curar toda enfermidade. O texto diz que quando Jesus expulsa o demônio, o mudo falou. Olha que interessante, esse homem não fala porque tem demônios. Tem demônios que querem te oprimir. Tem demônios que querem te oprimir para que você não fale. Tem demônios que querem te oprimir calado. Tem demônios que querem te oprimir em silêncio. Quer que você não fale, quer que você não diga, quer que você não converse, quer que você não solte. Aí você sofre calado, carrega dores calado, carrega sofrimento calado, fica presa numa questão emocional. Você quer se livrar de um problema, mas não consegue. Você quer pedir ajuda, mas não consegue. Você quer compartilhar a sua dor, mas não consegue. Porque tem demônios que tentam nos oprimir, calar a nossa voz, calar a nossa vida. Ele quer nos deixar em silêncio para desestabilizar a nossa vida espiritual. Jesus olha para aquele homem, expulsa o demônio que está nele. Aí, em vez dos fariseus glorificarem a Deus, os fariseus vão procurar um motivo, dizendo: ele expulsa demônio por meio de Beelzebu. Aí Jesus vai dizer: não, eu não expulso o demônio por meio de Beelzebu. Jesus vai mostrar que a autoridade que ele recebeu por meio de Deus. Porque Jesus sabe quem ele é. Quando Jesus sabe quem ele é, ele não se incomoda com a opinião dos fariseus. Porque a opinião dos outros não muda quem é Jesus. Quando você sabe quem você é, você não é afetado pelos outros. Diga para alguém perto de você: saiba quem você é. Saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é, a opinião dos outros não te ataca. Quando você sabe quem você é, você não muda por causa da opinião dos outros. Quando você sabe quem você é, a opinião dos outros não muda o seu caráter, não mudam a sua essência. Estão dizendo que você não presta, que não vale nada, que é mentiroso, que é mau caráter, que é fofoqueiro. Mas você não serve a carapuça, porque quem conhece a sua essência não balança com a opinião dos outros. Aí o texto diz que os outros tentam Jesus pedindo um sinal dos céus. Repita comigo, diga: tentação. Tá fraco. 1, 2, 3, vai. Tentação. Olha o que eles fazem.
Então o Senhor me mostra que é o próprio Deus. Se o que você faz vem do céu, então me mostra um sinal do céu. Mas eu gosto do termo que a Bíblia usa, tentar. Há uma diferença de provação para tentação. Toda vez que a Bíblia fala sobre tentação, diabo, ou então algo relacionado à carne. Toda vez que a Bíblia fala sobre provação, Deus. Nós somos provados por Deus e não tentados por Ele. A própria Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém. Porque tentação é diferente de provação. Provação está ligada ao fato de Deus preparar você para algo, para que no final do acontecimento você seja aprovado. Qual é a intenção da aprovação? Te melhorar. Qual é a intenção da aprovação? Te fazer crescer. Qual é a intenção da aprovação? Prosperar a sua vida. Se você gosta de dinheiro, o diabo vai te tentar com portas de emprego. Se você gosta de dinheiro fácil, o diabo tenta você com dinheiro fácil. Vai te tentar no tráfico, vai te tentar com a corrupção, vai te tentar com a mentira, vai te tentar com promiscuidade. Ele vai tentar você com aquilo que você quer. Porque a Bíblia diz que cada um é atraído, levado pela sua própria cobiça. Agora Deus não vai fazer isso. Deus não vai te provar para te enfraquecer. Deus te prova para te fazer crescer. Você está vendo a diferença? O diabo tenta para derrubar, só que Deus te prova para te fazer crescer. E toda vez que você estiver sendo tentado pelo diabo, você tem que permanecer firme na palavra. Porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá. Mateus capítulo 4, como é que Jesus vence o diabo? Jesus vence o diabo através da paz. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque só Ele darás culto, só Ele dará louvor, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito que o Senhor pode até dar ordem aos seus anjos para te guardar, mas não pode tentar o Senhor, porque nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de... O diabo vai tentar Jesus, mas Jesus já venceu o diabo através da paz. Então segue o conselho para você. Quando o diabo te tentar na tua casa, quando o diabo te tentar na sua família, quando o diabo te tentar na sua empresa, quando o diabo te tentar na rua, quando o diabo te tentar, se tiver palavra aqui dentro, o diabo não fica sobre a tua vida. Balance alguém perto de você e diga, enche essa cachola de Bíblia, enche essa cabeça de Bíblia. Se tiver palavra na mente, palavrão não entra. Se tiver palavra na mente, pecado não entra. Se tiver palavra na mente, promiscuidade não entra. Se tiver palavra na mente, não entra pornografia, não entra mentira, não entra maconha, não entra cocaína. Só está entrando tentação, porque a tua mente está presa ao mundo. Mas quem tem a mente na palavra, conhecereis a verdade e ela te liberta. Deus sabe o que pensa. Já pegou mais de meia dúzia aqui, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o que reclama, Ele sabe o que você já unido. E que Satanás não atua contra si mesmo. Olha para cá. Jesus está mostrando que os demônios não lutam contra si mesmo. Os demônios são unidos. Isso aqui é interessante porque a visão de união, ela funciona tanto para o reino da luz quanto o reino das trevas. Jesus está dizendo que a casa desunida, ela é quebrada. A casa dividida não prospera. Então, como o diabo sabe que divisão não prospera, até ele é unido com os demônios. O diabo é tão unido que a Bíblia diz em João que ele levou terça parte dos anjos contra Deus. Significa que ele se uniu com os anjos contra Deus. Da mesma forma que o reino das trevas são unidos, são organizados, porque Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que tem principados, potestades, hostes da maldade, ou seja, hierarquia, união, organização. Da mesma forma que tem organização nas trevas, também tem organização na luz. Olha para alguém perto de você e diga, casa dividida não prospera. Diz, casa não dividida não prospera. Para vencer tem que ter união. Para ganhar tem que ter união. Tem coisas que você está perdendo porque a tua casa está dividida. Tem coisas que você não está vencendo porque a tua casa está destruída. Tá pai de um lado, mãe do outro, filho do outro. Meu filho, ajunta todo mundo, igual pintinho
dividida não vai crescer. Teus filhos não podem caminhar para um lado, você para o outro, o pai para o lado, a mãe para o outro, o marido para o lado. Não, não. Chama todo mundo para oração. Chama todo mundo para jejum. Ah, pastor, mas meu marido não é crente. Tem problema. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica o seu lar. Trabalha debaixo de um propósito. Porque casa dividida não cresce. É por isso que para essa igreja crescer, o pastor não vai lutar sozinho. A líder não vai lutar sozinho. O ministério não vai lutar sozinho. As crianças não tem que ser maior que os intercessores. Intercessor não tem que ser maior que a do jovem. A do jovem não tem que ser maior que quem está no sol. Quem está no sol não tem que ser maior que quem está na porta. Tem que todo mundo trabalhar em união. Se tiver união, a capetada vai correr. Aí ele diz: quando o valente guarda armado a sua casa. Quem é o valente aqui? Satanás. Quem é a casa dele? O mundo. Quem é os bens do valente? As pessoas. Ele diz o seguinte: Satanás é o valente que quer ficar na sua casa. Ele está mostrando aqui quem é Satanás. Ele é um valente. Olha como é que ele qualifica. Que o diabo consegue, Jesus consegue enxergar isso em Satanás. Ele percebe que ele tem característica, e uma delas é que ele atua como valente. Ele entra na casa, ele invade a casa, ele toma a casa, ele domina a casa, ele destrói a casa, ele bagunça a casa. Satanás, ele entra com a intenção de morar na casa. Só que o diabo, ele entra quando você dá uma brecha. O problema é que tem muita coisa que você se acostumou, que está dando legalidade para demônio entrar. Eu já conversei com gente em gabinete, fazendo gabinete, e a ovelha dizendo assim para mim: pastor, eu quero me livrar da amante, mas eu não consigo. Eu amo a minha esposa, mas eu estou preso a essa mulher. É gente que está preso pelo valente. Ele sabe que a felicidade dele é o casamento, mas tem uma pombagira prendendo ele lá fora. Eita Jesus. Tem gente às vezes que não quer fumar, mas o valente faz ela fumar. Tem gente às vezes que não quer mais beber, mas o valente faz ela beber. Tem gente que não quer cair, mas o valente faz ela cair. Por quê? Porque ela é atraída e levada pela sua própria cobiça. Pela fraqueza, o valente entra, tenta ela no pecado e entra na casa dela. Quando entra na casa, manipula pensamentos. Quando entra na casa, manipula a mente. Quando entra na casa, leva ela para o caminho de destruição. Tem gente que não quer viver uma vida de vício, mas o valente entra e domina a sua casa. Jesus estava dizendo isso, que o valente chega, domina a casa e fica guardando os bens da casa. Quem é o bem da casa? Sou eu. Quem é o bem da casa? Bate no peito e diga: sou eu. Então o valente, ele quer dominar a sua vida. Só que ele fala, Jesus disse, só que só vai acontecer a libertação quando o mais valente que o valente chega na casa. Quando o mais valente que o valente chega na casa, primeiro, ele amarra o valente. Ele tira o poder do valente. Ele arranca a confiança do valente. E depois coloca o valente para o lado de fora. Quem é o mais valente que Jesus está explicando aqui no texto? Jesus. Jesus está se colocando na posição. Ele está dizendo: eu sou mais valente que o valente. Então por que eu expulso demônios? Porque eu sou mais valente que o valente. Por que a capetada sai? Porque eu sou mais valente que o valente. Olha para cá, o diabo não quer sair. O diabo não deseja sair. Por ele fica para sempre na tua vida. Por ele fica para sempre na tua casa. Por ele fica para sempre manipulando a tua mente. Por ele te prende na maconha. Por ele te prende nas drogas. Por ele te prende na fornicação. Ele te destrói do pecado. Ele acaba com a sua vida. Por ele manipula a sua vida nas drogas. Essa é a intenção do valente. Mas quando o mais valente chega, não depende da vontade do diabo. Jesus chegou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Diga para alguém perto de você e diga: o mais valente que o valente desceu. Diz: o mais valente que o valente desceu. O mais valente que o valente desceu. Quando ele chega, ele pega
Se alguém perto de você diz, eu estou sentindo ali na casa, diz, eu estou sentindo que o mais valente chegou. Aonde tiver um demônio na tua casa, aonde tiver um demônio na tua família, aonde tiver um demônio na tua empresa, aonde tiver um demônio na tua igreja, aonde tiver um demônio na tua parentela, vai bater em retirada. Amaga, Amakala, Teremio, Plemaijo Meneva. Quem está recebendo, dá um grito de glória a Deus, vai. Aí Jesus começa a explicar que quando o mais valente chega, o valente tem que sair. Não é que ele quer sair, é porque ele não tem força para ficar. Porque se dependesse dele, ele já tinha permanecido há muito tempo na sua vida. Só que hoje ele não vai sair porque quer. Ele vai sair porque quem desceu tem autoridade para expulsar. Aí Jesus começa a explicar. Jesus explica sobre o mundo espiritual. Jesus fala como os demônios atuam. Aí agora Jesus decide voltar e explicar que quem não é comigo é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Segura o teclado só um pouquinho. Eu sei que você vai fazer um manto aí, mas segura só um pouquinho. Quem não ajunta, aí Jesus vai ficar brabo. Jesus vai virar para fariseu, para a multidão, e vai ensinar: quem não é comigo, é contra mim. É Jesus dizendo o seguinte para eles: ó, vocês se posicionam. Ou está comigo ou está com o valente. Ou está comigo ou está com o diabo. Está muito clara a interpretação. Quem não ajunta, espalha. Jesus está mostrando o seguinte: eu não aceito quem fica em cima do muro. Ou tu está comigo ou tu não está. Ou tu é crente ou tu não é. Ou tu canta, faz chover aqui dentro, ou canta língua lá fora. Eita Jesus. Ou tu canta mistério de Deus aqui dentro, ou você vive a vida do mundo lá fora. Porque evangelho não é dualidade. Cuidado com esse tipo de evangelho que você está ouvindo por aí. Vem pra cá que aqui pode tudo, até ir pro inferno. Porque Jesus não é coach. Eu vou dizer uma coisa que eu vou te chocar. O Jesus da Bíblia não é o Jesus do The Chosen. Pergunta para esse irmão: vai dar agora ou vai engolir seco mesmo? Pergunta. Jesus, eu vou repetir isso aqui. O Jesus da Bíblia não é o Jesus do The Chosen. Eu não estou dizendo que você não tem que assistir essa série. Tem coisas muito legais ali que vai te edificar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Jesus dali não confronta, o Jesus dali não bate, o Jesus dali é só vem, é meldinho, cara, quando a hashtag é modinho. É só esse Jesus. Porque a filosofia de hoje é só amor, é só abraço, é um tipo de amor que não confronta, é um tipo de amor que não muda. Olha para cá, a Bíblia diz que o maior profeta da Bíblia foi João Batista. Isso quem fala é a Bíblia. Qual é a mensagem de João Batista? Raça de víboras, se convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você quer mais? O Evangelho de Jesus em Mateus começa a primeira mensagem. O primeiro sermão dos Evangelhos de Jesus é arrependimento. Olha para cá, porque não tem reino do céu sem arrependimento. Não tem poder de Deus sem arrependimento. Não tem salvação sem arrependimento. Não tem fogo de Deus sem arrependimento. O que importa é que eu diminua, ele cresça. Porque aquele confessa, abandona a sua transgressão, esse alcança a misericórdia. Cadê a geração de João Batista? Eu sei que ele está com ódio, mas olha para ele e diga para ele assim: sai do muro hoje, diz. Ou está com Deus ou está com o diabo. Ou está na luz ou está nas trevas. Ou caminha com Jesus ou caminha com o mundo. Tiago diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que não tem como servir a dois, porque há de agradar a um e desagradar.
A Bíblia diz que de uma fonte não pode jogar 2 tipos. Ou a água que sai dela é doce ou então é amarga. Entendi. Se for quente ou frio, legal. Mas se for morno, Deus vai. Pornografia, não dá. Não dá para dar glória a Deus aqui dentro e xingar palavrão dentro de casa. Não dá. Ou a tua língua serve para falar de Jesus, ou a tua língua serve para amaldiçoar. E vou dizer, tem muita gente que está vivendo uma desgraça na tua vida, porque está emprestando a sua língua para o diabo. Está toda hora usando palavra torpe, palavra de desgraça. E aquilo que não edifica te destrói. O que não leva você para perto de Deus vai te aproximar do mundo. E ainda penso, não, vai dar glória ou vai fazer cara feia de novo? Aí depois de Jesus ter dado uma batidinha de leve, Jesus continua espiritualizando. Ele explica sobre o mundo espiritual. Quando o espírito mundo sai, ele busca repouso. Olha isso. Então ele está dizendo que quando o demônio sai, ele procura A palavra repouso aqui está ligada à palavra conforto. Significa que ele se conforta quando encontra pecado. Você entende isso? O teu pecado conforta demônios. Então por que tem gente que está lá fora, que você fala assim, tem gente que está lá fora que eu nem passo a mesma luta que eu não passo. Claro! Está confortável para o diabo morar lá. É o grego, o termo que está na Bíblia. Ele procura conforto. Agora na tua vida não, porque toda vez que tu cai, tu peca, tu fala, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aí o diabo fica tentando te atacar, te atingir, e não consegue, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Jesus diz que quando o demônio sai, ele volta e acha a casa varrida e acha a casa adornada. Olha isso, quando o demônio sai, e o demônio volta para aquela casa, ele encontra a casa arrumada. Porque quando o diabo entra, bagunça a casa. É Jesus mostrando para nós o entendimento sobre os evangelhos, que quando o demônio entra, ele bagunça a casa. Aí você vê, gente que tinha uma vida, depois que o demônio entra, acaba com tudo. Fica bagunçado. Gente que desvia da igreja, fica bagunçada. Gente que era crente, firme, aí de repente você começa a ver o camarada se prendendo em maconha, em cocaína, pro mundão, se prostituindo. A casa bagunçada. E ele não percebe que o diabo está destruindo a vida dele, porque ele se acha livre. Ele é livre, mas não fica sem maconha. Ele é livre, mas não fica sem cocaína. Porque se tirar um cigarrinho, ele fica doido. Ele acha livre, mas ele é escravo do diabo. Aí Jesus diz que quando o demônio sai, ele vai procurar repouso. Não encontrando repouso, ele volta para casa e traz 7 espíritos piores que ele. E Jesus confirma dizendo que o último estágio desse homem é pior do que o primeiro. Aí Jesus vai mostrar para nós o seguinte, isso aqui é entendimento sobre batalha espiritual. Jesus vai mostrar que quando alguém se desvia, ela fica pior do que quando caminhava na igreja. Eu não sei os senhores, eu tenho aí, bota aí mais de 30 anos de evangelho, desde que eu nasci na igreja. Eu nunca vi alguém desviar e ficar melhor. Eu nunca vi. Eu nunca vi dizendo assim, olha, eu vou sair da igreja, estou dando uma desviada, para quê? Só para esclarecer a mente, ficar tranquilo. Vai nada, irmão. Quando desvia, ele não fumava na igreja, passa a fumar. Ele não bebia, passa a beber. Ele não se prostituía, passa a se prostituir. Ele tinha casamento, aí fica com um monte de mulher lá fora. Você vê como isso se cumpre na prática. Porque um desviado, ele fica pior do que a época que ele caminhava na igreja. É por isso que é melhor você estar quebrado na igreja. É por isso que é melhor você estar fraco aqui dentro. Porque olha como é que o diabo é sujo. O diabo faz isso com algumas pessoas. Sai da igreja que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Sai para tu ver. Sai para você ver se o prato já não está preparado para te destruir.
Billy Graham tem uma frase que eu gosto, ele diz: sempre que o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado. A intenção do diabo é te afundar. Aí você acha que se sair vai melhorar. Vai não, ele vai piorar o seu estágio. Ele vai piorar o seu estágio espiritual. Se você acha que está ruim aqui lutando contra o pecado, tentando ficar firme, meu filho, pior vai ser se você sair da presença de Deus. Porque aí o diabo te escraviza, não tem mais nada que te segura. E a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Ou seja, começa com a maconha, depois vai para a cocaína. Começa na bebida e depois vai para coisa pior. Começa se prostituindo com um, prostituindo com dois, quebra casamento, acaba com filho. Aí o diabo vai se afundando, vai destruindo a tua vida. Só que se Jesus entrar na tua casa, o diabo vai ter que sair pela porta de trás. Pega na mão dele, está perto de você, diga para ele assim: é hoje. Desse jeito é nunca, diga: é hoje que você vai viver libertação na tua vida. Diga: se Jesus não entrar, o diabo não sai. Mas a boa notícia é que ele já chegou, está batendo na porta e está dizendo: hoje eu vou arrumar essa casa. Quem acredita faz barulho dentro desta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo o pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Jesus está arrumando a tua casa. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, tem demônio caindo por terra. Enquanto a igreja bate palma, a bombazina já saiu. Enquanto a igreja bate palma, Zé Felipe meteu o pé. Enquanto a igreja bate palma, a rua foi embora. Enquanto a igreja bate palma, tem libertação na tua casa. O diabo queria continuar morando dentro dessa sala. O diabo queria continuar morando dentro dessa casa. O diabo queria continuar morando dentro do teu corpo. O diabo queria continuar morando na vida do teu filho, para prender ele na maconha, para prender ele na cocaína. Você está lutando e não está vendo resposta. Você está vindo para a igreja e parece que o diabo está vencendo. Você está orando e não está vendo a coisa melhorar. Está fazendo a campanha e está passando por terra. Vem buscar e passa problema na tua casa. O diabo queria que você pensasse que ele iria vencer dentro da tua casa. O diabo queria continuar morando dentro do teu pai, morando dentro da tua mãe, prendendo você no pecado. É por isso que você não larga a maconha, é por isso que você não larga a cocaína, é por isso que você não consegue abandonar o pecado, porque tem demônio tentando destruir a tua vida. Mas Jesus chegou dizendo: o mais valente que o valente já desceu da casa. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem fé. Se eu sou profeta para essa noite, de quarta-feira para quinta-feira, Deus vai incomodar alguém nessa madrugada, vai perder o sono e vai ser
23, está caindo na tua casa. 22, 21, 20, 19, 18, vai ter libertação. 17, 16, 15, 14, abre a boca. 13, 11, 10, 11 agora, vai quebrar, já chegou. 6, 5, 4, 3, solta o grito de Deus. Uma vitória muito grande. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Diga para alguém perto de você, vai ter mudança hoje.